Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. E mais uma vez nos encontramos aqui para desfrutarmos desses momentos de reflexão, de aprendizado, de compartilhamento de ideias, e por que não dizer também de aproximação de corações, não é? Então é uma alegria renovada que acontece a cada semana. Como fazemos, iniciamos com uma leitura de harmonização retirada do livro Palavras de Vida Eterna, autoria de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E a de hoje, a de número 133, em torno da liberdade. É de um trecho da Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. E Emmanuel comenta: quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Fala-se mais em liberdade para a juventude, pede-se liberdade para a criança. No entanto, basta uma viagem de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. O automóvel chispa vencendo barreiras, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais do trânsito, o acidente sobrevém. O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes, no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz retardio. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre, livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo sensatamente: fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão.
Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Olha aí. O Emmanuel lançando luzes sobre esse tema, não é? Aliás, como bem nos fala Emmanuel, é um tema que é bastante atual, não é? A gente só ouve e vê nas mídias os reclamos pela liberdade, não é? A liberdade de se fazer o que bem quer e entende, esquecendo-nos de que a liberdade ela é importantíssima quando nós a sabemos usar. Quando não, é um motivo de desastre, de desvios dos nossos valores, de comportamento, de expansão de ideias destruidoras. Mas é isso aí, isso também faz parte do nosso aprendizado, não é? Como nos lembram os nossos amigos espirituais, se não me falha André Luiz, em uma de suas mensagens, até o mal está a serviço do bem. Bem, hoje nós queremos primeiramente cumprimentar a você, querido rádio ouvinte, que nos prestigia com a sua audiência, prestigia a Rádio Brasil Espírita. Cumprimentamos ao Márcio, que está aqui nos bastidores, nos dando apoio. E hoje nós temos como convidada a nossa querida amiga Eleane mesmo, Eleane Nascimento, já tão conhecida que nossa e do movimento espírita, estudiosa, e uma referência para nós em termos de dedicação à causa. Nosso boa noite, Eleana, é trabalhadora lá do Centro Espírita William E. Crookes, entre outras instituições, né? É uma alegria muito grande tê-la aqui, depois de tanto tempo de assédio, de convites, até que, enfim, ela encontrou um tempinho na sua agenda para estar aqui conosco. Uma satisfação muito grande, Eleane. Nós que agradecemos, né, a oportunidade e que possamos, né, aproveitá-la plenamente em busca do nosso melhoramento moral, do conhecimento, e que nos libertará, né, através da mensagem de Jesus, o amado Mestre. Muito bem, nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema reencarnação, a reencarnação e o esquecimento do passado. A reencarnação é, assim, algo novo, é uma ideia espírita. Já vem desde épocas bem recuadas, através do tempo, né? E é uma lei da natureza, tanto é que tem uma mensagem que nós sempre gostamos de dizer, que é aquela de Allan Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É a lei da reencarnação, uma lei da natureza. E então isso data já, a reencarnação é uma ideia já bastante antiga, não é? Muito antiga. O Espiritismo apenas, digamos, resgata, trazendo com a sua lucidez, com a sua clareza, não é? Resgata a ideia, não é? Traz à tona, traz para a nossa reflexão e estendendo, lançando muitas luzes, não é? O que nos dá uma percepção assim muito ampla da vida. Mas a reencarnação ela já constava até dos livros bíblicos, não é? Sim. E da mensagem de Jesus também,
ela se fazia muito presente, não é? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também. Sim. Né? E é tão interessante quando a gente observa assim, no livro de Gênesis, né, quando Abraão, o Senhor, né, que eles diziam que era o Senhor, mas a gente sabe que foi o quê? Um espírito falando com ele. E aí ele disse que ele ia para casa, para a terra dos pais dele, ia ter uma boa velhice, mas que na 4ª geração ele voltaria. Então, por aí a gente já vê com que beleza, né? Então está tudo tão assim, tão nítido, que é só como Jesus nos recomenda, olhar com olhos de ver. Né? E a reencarnação, esse tema, por mais que conversemos, estudemos, estamos sempre aprimorando, sempre tendo assim, novos conhecimentos, novas revelações. Temos aí as pesquisas científicas que comprovam, nem foi a doutrina espírita quem inventou a reencarnação de forma nenhuma. Né? E aí, quantos profissionais da psique humana, os psicoterapeutas, eles fazem assim as terapias de vidas passadas, tudo isso vem comprovar com tudo que os espíritos já vêm dizendo há tanto tempo, esclarecendo, mostrando, comprovando, e isso é maravilhoso. Maravilhoso. A reencarnação, para nós espíritas, é um recurso divino do Pai, né? Utilizado com um propósito de facilitar a nossa evolução como seres imortais que somos, né? Essas passagens por aqui, elas são importantes para nós, no sentido de que elas proporcionam oportunidades maravilhosas, né? De aprendizado, de correções de rumo, né? E assim, com o esclarecimento que os espíritos nos dão, então a gente entende o porquê da vida, porquê estamos aqui, porquê sofremos, causas anteriores, atuais das aflições. Aí tem gente assim, por que eu estou passando por isso, meu Deus? Foi que eu fiz para merecer? Então, se a gente vai, como diz o Espírito Emmanuel, ele diz assim, pelas nossas tendências, já temos assim uma ideia, mais ou menos, do que fomos, do que fizemos. Aí a reencarnação, ela é todo um processo pedagógico e educativo para o espírito imortal, que muitas vezes infratou, violou as leis divinas, e é uma oportunidade de redenção, de aprimoramento, de crescimento espiritual. E sem a reencarnação, a gente fez referências a essa ideia que é antiga, não é? Sim. Desde até mesmo antes da passagem de Jesus recuadas, aqui, sim, épocas bem mas recuadas. Que não é uma ideia daqueles que a conceberam. Isso é uma criação divina, não é? Sim. Não se trata de uma ideia, é de uma percepção, uma descoberta nossa, assim como a gente tem descoberto tantas coisas ao longo dessa trajetória humana, não é? Do nosso progresso intelectual e moral, a gente vai percebendo, vai mergulhando, vai descobrindo, a espiritualidade vai nos ensejando as Sim. possibilidades de percepção, vai nos revelando, não é? E então a reencarnação não é uma ideia de ninguém, é uma criação divina, não é isso? É uma realidade. E sem ela, depois que a gente começa a estudar, a compreender a vida, a observar, sem a reencarnação fica difícil a gente compreender uma justiça divina, não é? Sim, não é? É verdade. Como compreender criancinhas que nascem que já trazem quadros assim, às vezes físicos, outras vezes trazemos nossos problemas mentais mesmo, não é? Onde
erraram essas crianças, não é? E a justiça divina, crianças que nascem num lar ajustado, não é? Num lar equilibrado, e que recebem orientações, bons exemplos, não é? Tudo mais, enquanto outras nascem em condições tão adversas, não é? Às vezes até sem família mesmo. Como compreender a justiça divina nessas situações? Você lembrou um caso interessante, que aí a gente encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, e no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9, quando Moisés ele recebeu os 10 mandamentos, mas tem uma parte que diz lá: eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Nós sabemos que Deus é um pai de amor e bondade para com todos os seus filhos. Ele não tem assim preferencialismo. E Deus não castiga ninguém. Então, como é que a gente vai entender essa parte aqui? Ora, será que seria justo um bisneto ele responder pelo erro lá do seu bisavô? É porque aquele bisavô ele está retornando na 3ª ou 4ª geração. Então ele vai retornar ou como bisneto ou trineto. E aí é quando se explica certas anomalias, certas dificuldades, certas provas, certas expiações no nosso dia a dia, né? Mas no Decálogo tem um negócio que deixa muito claro, são 3 princípios fundamentais: a responsabilidade pessoal de cada um, o resgate pela expiação e a reencarnação, porque é todo um processo educativo. Então ninguém veja a reencarnação como castigo, é oportunidade. E aí nós lembramos quando Allan Kardec, na questão 132 do Livro dos Espíritos, aliás, são 2 questões interessantes, é a 132 e a 167. Aí ele pergunta o seguinte, na 132, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos, que é uma coisa, e o outro, qual é a finalidade da reencarnação? É muito interessante fazer essa distinção, porque os espíritos responderam na primeira questão, nessa aqui 132, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma prova, para outros uma missão. Então a gente vê no sentido daquelas encarnações primeiras, para uns é a prova, é a oportunidade, né? Deus dá oportunidade iguais para todos, mas para outros é uma missão. Então, quando a gente lembra assim, missão, a gente lembra do Cristo. Jesus encarnou aqui no planeta Terra. E ele é o governador, ele modelou, ele esculpiu, ele planejou junto aos instrutores e os construtores celestes. Então é toda uma equipe, né, que fez todo esse planejamento quando essa bola incandescente se desprendeu, e ele deu toda a forma, como diz o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz. E aí na outra questão, qual é a finalidade da reencarnação? Aí a gente já vê que o espírito já voltou, já é um retorno. E aí ele diz, expiação, os espíritos, né? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça, como você aqui perguntou. E no Evangelho, e também a gente encontra a justiça da reencarnação, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Livro dos Espíritos. Então, na questão 171, né, Kardec perguntou aos espíritos sobre o que se funda o dogma da reencarnação. E os espíritos responderam sobre a justiça de Deus e a revelação. Um bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. E aí a gente vê esta revelação que os espíritos informam aqui.
Aí diz: a doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, a única que pode explicar nosso futuro e fundamentar nossas esperanças, pois oferece os meios de resgatar os nossos erros através de novas provas. Então, olha com que beleza os espíritos responderam, e Kardec fez duas perguntas assim, bem intencional. Qual é a finalidade da encarnação? E qual é a finalidade da reencarnação? Então, o espírito, para que ele chegue, ele alcance o grau de espíritos bem-aventurados, espíritos puros, espíritos crísticos, ele vai passar por todas as situações, por todos os setores, para que ele chegue a esse objetivo. E isso tanto aqui no planeta Terra, quanto em outros mundos que existem, no universo afora, que são habitados muitos também. Mundos. Né? Jesus disse, na casa de meu pai, há muitas moradas. Agora, cada morada, os espíritos que vão habitar essas moradas, vai depender do seu grau evolutivo, intelectual e também moral. Aqui o planeta Terra, nós sabemos a condição dos espíritos imperfeitos que aqui estamos, né? Mas o nosso objetivo é que o nosso mundo ele vai melhorando à medida que nós também formos melhorando. E daí vem o objetivo, a importância, a necessidade da reencarnação. E graças a Deus, né, que a gente nem lembra o que fez nem o que foi. Isso é maravilhoso. Aí a gente vai abordar isso mais adiante um pouquinho. Sim. Mas eu queria lhe provocar, Eliane. Posso? Vamos a reencarnação pode ser vista sob diversos aspectos, né? Um dos aspectos, esse que a gente está observando aqui, é o da questão dos livros das Escrituras, não é? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Isso é um aspecto. O outro aspecto são de ordem filosófica, né? Agora, do ponto de vista da objetividade, de provas objetivas, concretas, científicas, como a gente pode ver isso? Quais são essas provas como a gente pode associar isso daí, que é muito importante, não é? Para que ela não fique, esse entendimento fique só no campo das ideias, não é? Mas isso é muito importante, porque tem a aliança, né, da ciência com a religião. Isso é muito importante. E graças a Deus a ciência, tudo que vem descobrindo, comprovando, os espíritos já disseram há muito tempo. E isso é importante, porque não é a doutrina que está se dizendo e mostrando para mais bem, querendo que todo mundo aceite e concorde. É a ciência que vem trazer seu contributo, mostrando, demonstrando, e a gente vê na atualidade os profissionais, até os que nem são na área da psique humana, todo mundo se dedicando, se empenhando, investindo, investigando, tudo isso cooperando, colaborando, o que já vem sido dizendo há muito tempo. Vem de épocas bastante recuadas no tempo, né? Mas agora, porque a humanidade, no momento, é que está assim mais receptiva, né? Está mais adiantada, evoluída intelectualmente para esse momento, né? E à medida que a humanidade ela for se desenvolvendo mais em inteligência e moralidade, muitas outras revelações virão, porque aí todos já estão assim receptivos, com a mente mais abertas, mais capacitados para esse momento. Então são vários setores na vida, na ciência, na filosofia, entre tantos outros, que vêm nesses estudos assim minuciosos, trazendo a sua colaboração para esse mistério. E a contribuição do Espiritismo nesse campo aí da comprovação, né? Que isso é uma coisa maravilhosa, né? Sim. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 5, se eu não me engano, aí tem causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições e a justiça da reencarnação. E aí, ora, tem tanta coisa que a gente está sofrendo aqui agora e somos nós os causadores. Não foi nem de uma existência anterior, é do aqui, no momento, né? Então nós temos assim duas ferramentas maravilhosas que nos ajudam. É a consciência e os nossos impulsos instintivos. Então eles nos dão assim um parâmetro, né? Porque a consciência, eu digo assim, que a consciência é um fiscal interno, né? Alerta, mostra quando a gente escorrega. Aí diz assim, olha, você errou, vamos corrigir enquanto é tempo, enquanto estamos aqui. Lembrando que Jesus, quando ele curava as pessoas, como era que ele dizia? Vais e não voltes a errar, não tornes a pecar para que não te aconteça o pior. Ou seja, era o espírito reencarnado que estava ali. Jesus o beneficiou, curando-o, mas aí ele o alertou. Olha, você foi curado, foi beneficiado, mas agora você ande na linha certa, no caminho certo, porque você vai se comprometer. Era uma referência que Jesus fazia à lei de causa e efeito, não é? Muito. A lei de ação e reação. Muito. Eu lembrei de um outro caso interessante, sabe? Quando um cego de nascença, né? Os discípulos aí perguntaram a Jesus, mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Então eles tinham conhecimento da reencarnação com outro nome, com ressurreição, mas ficava faltando algo que não completava. E aí o Consolador prometido vem restabelecer as coisas, esclarecer numa linguagem simples, clara, tudo que foi dito de uma maneira que a gente não entendia, mas que agora, com olhos de ver, como recomendou Jesus, aí a gente já está assim, entendendo, compreendendo o que é reencarnação, qual é a sua finalidade e quais são os benefícios e tudo que alcançaremos. É verdade. Uma outra contribuição valiosa do Espiritismo nesse campo é a que é dada, que é oferecida a nós através da mediunidade, não é? Através da mediunidade a gente tem comunicações que são irrefutáveis, né, que comprovam a reencarnação dos espíritos que foram e que trazem notícias e que informam de experiências pregressas de sua vida e pontuam casos de presentes no momento, né? A gente teve um estudioso aqui muito grande desse tema, em busca de trabalho assim de campo, buscando as comprovações da reencarnação, que foi o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Reencarnação no Brasil. E é um livro muito assim, ele é grande, grosso, mas é um livro maravilhoso para todo pesquisador que quer. E ele foi lá pessoalmente e comprova tudo assim, dentro da lei, dentro da pesquisas científicas. Né? E tem outros até que nem são espíritos, mas traz também o seu contributo nesse sentido. Na Índia é muito comum esses casos, né? Das crianças recordarem das suas experiências pregressas, né? Vividas em outra cidade, no seio de tal família, com tal nome, e vão lá e comprovam tudo aquilo, coisas maravilhosas, né? Mas até aqui no Brasil, né? O Hernani Guimarães também, né? Foi esse tipo de pesquisa que ele desenvolveu. E tem um pesquisador norte-americano que escreveu também um livro, fruto desse trabalho, 20 casos sugestivos de reencarnação, né? Como é o nome dele? Steve, me ajude aqui que me falhou a memória. É um livro muito conhecido que foi editado há algum tempo atrás, que vem exatamente corroborar tudo isso, vem nos trazendo
as comprovações de casos, de fatos bem concretos, né, da existência, sim. da reencarnação. E você falou nas crianças, eu achei interessante que o Espírito Emmanuel, ele diz o seguinte, que a criança, até 7 anos, porque a reencarnação, ela se concretiza de fato aos 7 anos. Então é por isso que as crianças lembram, né? Que viveram ali, completa. Quem foi seu pai, sua mãe, e às vezes ela está brincando e tem um irmão espiritual também brincando com ele, e os pais dizem, menino, você está doido? Deixa de falar sozinho. Só que ele não está falando só, porque ele fica assim ligado nesses 2 mundos, no material e no espiritual. Só depois dos 7 anos é que, só se ele tiver mediunidade, mas se não tiver, pronto, ali certo ele ficar vendo e conversando e brincando com tanto espírito. Um outro caso também, uma outra vertente que comprova isso, são os casos de terapias de vidas passadas, não é? Casos, inclusive eu tenho assim pessoas próximas que fizeram terapia de vida passada, né? Utilizaram esse recurso com resultados assim muito significativos, não é? De relação assim entre pessoas, mãe e filha, que era muito um relacionamento muito tumultuado, havia uma ligação forte, mas ao mesmo tempo havia algo ali no meio que não permitia uma aproximação, a manifestação de uma relação amorosa, não é? E através da reencarnação, da terapia de vida passada, foi descoberto pela filha de um problema existente entre as duas, numa vida passada, que justificava esse comportamento, esse desentendimento permanente entre as duas. E a mãe, por ter mais idade, não tinha, era de outra religião, não tinha a mente aberta para compreender, né? Mas a mudança na filha foi muito grande, né? E ela nos conta essa experiência falando do que ela vivenciou, porque isso não é como um filme que você vê como um espectador a terapia de vida passada, você sente-se como um ator ali vivenciando, sentindo as emoções, e isso daí para ela foi extremamente marcante. E a partir daí houve uma mudança muito grande da filha, com consequências também muito fortes na vida da mãe. E o relacionamento delas mudou assim da água para o vinho. É tanto que essa senhora terminou assim, já próximo ao final da vida dela. Ela não ficou enferma, doente, prostrada, não. Ela estava lúcida, estava bem, mas ela veio a desencarnar por um problema pulmonar que ela tinha antigo, que foi assim abruptamente. Pois bem, e ela depois já começou a se interessar pelas ideias espíritas, o que era antes motivo, né, de chacota, de brincadeira, de ironia, ela mudou por completo, e depois era ela quem provocava as conversas sobre o espiritismo. Foi uma vivência, foi uma experiência assim notável. E o que aconteceu? Ela tinha esse problema pulmonar, e à noite ela não passou mal, sentiu mal, e quem a acolheu foi exatamente essa filha. E aí chamaram o atendimento médico,
E ela de lá já saiu para a UTI desacordada já, praticamente, digamos assim, ela faleceu nos braços dessa filha. Olha, foi uma coisa assim muito interessante. Então, e veja que eles usam o termo, que é interessante, terapia de vidas passadas. Né? E a gente sabe que muita gente, às vezes, assim, eu queria saber quem eu fui, foi o que eu fiz. Não quero entrar nessa área agora. Desde que seja para curar assim, os processos de neuroses, esses problemas da psique humana, né? Então, por aí tudo bem, porque vai trazer muitos benefícios aos assistidos, né? E vai aclarar, vai ajudar até na sua libertação. E aí a utilização disso por simples curiosidade, não é. Inclusive os profissionais nem usam para atender a mera curiosidade. Né? Só quando necessário, porque a gente vai abrir. Há uma recomendação. Nós vamos abrir arquivos espirituais muito profundos, né? Que estão assim na consciência profunda. E aí tem que ser também com um profissional idôneo, competente nesta área. Porque pode trazer, assim, sequelas que a gente não pode nem imaginar. Né? Até no mundo espiritual, tem um caso narrado no livro de André Luiz, que a pessoa o espírito só podia fazer ir lá nos seus registros e fazer essa pesquisa até 300 anos. Porque ela não poderia ir além. Ela não tem condições psíquicas, mesmo no mundo espiritual, de ir além nessas suas pesquisas dessa informação. Eu tenho aqui temos uma ouvinte que eu havia esquecido o nome do autor do livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. E uma ouvinte por nome de Neuza Ramos está mandando um abraço para você. Ela está relembrando, é o Ian Stevenson, o autor do livro, o cientista, né, que pesquisou profundamente isso daí. Muito obrigado, Neuzinha. Nós Deus agradecemos. Abençoe. Que bom, né? Coisa boa. Então, é isso aí, as oportunidades nossas de esclarecimento são imensas, né? Isso tem se tornado, para aqueles que se interessam, que começam a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, já começa a existir uma fonte assim inesgotável de recursos para se aprofundar e conhecer mais essa questão. Eu estava aqui pensando, olha, veja só, tem uma resposta que os espíritos, ele diz a Kardec o seguinte, que desde o átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. E aí a gente vê esse processo da reencarnação. Né? Porque qual é a nossa meta? Por que é que reencarnamos? Por que estamos aqui? Estamos aqui, aí eu só lembro do filho pródigo. Porque o filho pródigo, ele pediu ao pai os direitos dele, tudo que ele tinha. Nós também, quando saímos do mundo espiritual, nós sabemos dos nossos compromissos, que não estamos aqui para passear. Temos um compromisso com a divindade, porque nós somos os filhos do Altíssimo. Tudo isso é nosso, Deus criou para nós, mas a gente tem que fazer por onde crescer cada vez mais. Esse é o objetivo. E aí o filho pródigo vai embora. Ou seja, nós, quando saímos do mundo espiritual, chegamos aqui, sabemos o que vamos fazer, rogamos o que queremos. Então tem todo um planejamento. Aí chega aqui, a gente esquece tudo e começa a se perder, tal como o filho pródigo, esbanja os bens do espírito, os atributos do espírito, a inteligência, a vontade, a consciência, a razão, né, o pensamento, tudo isso é um atributo do espírito, porque nós somos herdeiros de Deus. E aí como é que usamos o pensamento? De que forma? E a liberdade que vimos hoje aqui, e a consciência. Então por aí vai, então precisamos ter essa certeza, esse objetivo e esse esforço, esse empenho, essa dedicação, para que alcancemos sim
essa meta. Olha, todo mundo quer habitar um mundo melhor, ou não quer? Interessante que isso é uma coisa que nos compete, essas descobertas. Sim, não é? sim. É muito interessante. O Einstein, não esqueço dessa frase, quando ele disse, ele como cientista, que recebia, eu acho que ele recebia aquelas intuições para desenvolver todas aquelas teorias, né, que depois precisavam de serem comprovadas. E ele dizia o seguinte, que a natureza não se preocupa em facilitar para que a gente a descubra, a compreenda, a comprove, entendeu? É preciso que a gente vá ao encontro, que a gente busque, que a gente... Legal isso, né? Porque às vezes as pessoas, a gente diz as pessoas como se eu não estivesse incluso, mas eu me incluo também. A gente se acomoda no estudo. A gente ser um bom profissional tem que estudar, tem que, né? E não pode se acomodar, mesmo depois de formado, tem que continuar estudando, se atualizando e tal. E como espíritos imortais que somos, a mesma coisa. A gente tem que conhecer os meios, tem que buscar para poder a gente viver mais feliz, né? A gente começar a desfrutar, ainda que de uma forma assim tão ainda frágilzinha, tão pequenina, das felicidades que a vida pode nos proporcionar, sim, não é? Sim, Estamos aqui conversando, o hálito divino está sustentando a todo mundo, e a gente não está nem sentindo. Então são essas coisas que você está falando aí. A gente vive mergulhado. Alguém disse assim, que a gente nós vivemos mergulhados no oceano no oceano divino, e a gente tão grosseiramente não se dá conta. Não se dá conta. A gente só vê aqui, olha, o chão, esse barro, né? Os nossos sentimentos, as nossas percepções estão como que bloqueadas por nós mesmos. Sim. Né? A gente não abre janelas que nos possibilitem enxergar outras realidades. Então é preciso que a gente desenvolva isso, que a gente busque, né? Eu me lembro muito dessas situações. Por exemplo, um cabeleireiro, quando ele olha para você, o que é que ele vê em você logo de imediato? Seu cabelo, você está bem arrumado, aliás, está muito bonito. Obrigada. Né? E olha, está bem penteado e tal. Já eu não vou olhar para o cabelo. Eu trabalhei nessa área de ótica há algum tempo atrás. Então, quando eu olho para a pessoa, assim, de imediato, agora mais não, mas no passado, o que era que me chamava a atenção? Os óculos. Eu, só em olhar eu já sabia qual a marca, se era bonito, tal, a qualidade, eu já tinha desenvolvido uma percepção, né? Tinha desenvolvido essa sintonia mais fina, que já, mesmo sem ter a receita, eu já olhava, já via se a lente tinha sido confeccionada direitinho e tal, se a armação era o ideal. Então, um dentista olha para quê? Para o sorriso, né? Olha logo para o sorriso. Então, é isso, a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade de acordo com a área em que a gente se dedica mais, se afiniza, né? Então, nesse campo dessa percepção, desse entendimento, é preciso que a gente busque, né? Que a gente estude, que a gente... Você me fez lembrar quando Jesus disse assim, sede perfeitos. Aí eu sempre converso com uma amiga e ela diz assim, essa perfeição também, já que você falou nas profissões, então se você sabe o que é certo,
por que não fazer bem feito? Né? Então, é essa consciência, essa responsabilidade, até nisso. E porque as crianças também copiam os adultos. Né? Como é que eles estão se conduzindo? Né? E nós temos um compromisso grandioso. Sermos sinceros, sermos honestos e sermos fidedignos naquilo que estamos fazendo. Porque nós somos referência para outros que convivem conosco. Isso no dia a dia. E ninguém reencarna em grupo separado, nem em planeta separado. Só reencarnamos no grupo que é necessário ao nosso progresso moral e espiritual. E é por isso que a gente reencarna logo num pequeno grupo chamado família, onde os espíritos vão trocar experiências, vão impulsionar uns aos outros a esse crescimento, vão aparar as arestas e vão tudo junto, cada um com suas qualidades, com seus defeitos, mas com um objetivo grandioso, que é o da vivência da fraternidade universal. A gente ainda não consegue viver como irmãos, mesmo fraternos ainda, onde estamos. Né? É a nossa visão muito pequena, não é muito curta. A gente ainda está tomado muito pelo sentimento do egoísmo, da posse, sim, do domínio, sim, da escravidão do outro, né? E a escravidão no sentido mais amplo de submeter o outro à nossa forma de pensar, né? De acordo com as nossas conveniências, enfim. É essa realidade que a gente vivencia. Como nós estamos falando em espiritismo, o espiritismo ele tem esse propósito de libertar a gente dessas amarras. Né? O espiritismo nos dá essa possibilidade de reflexão, de análise. O espiritismo não impõe nada, ele expõe e a gente escolhe os caminhos. Né? Nós não temos caminhos estabelecidos a percorrer. Somos nós quem escolhemos. Não existe proibição no espiritismo. Eu me lembro disso do Antigo Testamento, quando lá nos 10 mandamentos, né, que Moisés não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Jesus já não veio com essa ideia. Jesus já veio não nos proibir, mas nos mostrar o caminho. Mas né? a humanidade já era outra. Pois é, aí Jesus já veio com essa referência. Nós éramos recém-saídos ainda da nossa infância, né, espiritual. Então a gente não tinha, Moisés não tinha outra forma, né, a não ser aquela, porque era assim que a gente compreendia. Porque era assim, era um povo rebelde, indisciplinado, sem um senso de uma justiça reta. Então, os 5 livros do Antigo Testamento, eles são livros disciplinares, educativos, porque eles precisavam. Agora, por que foi que Moisés atribuiu a origem divina? Porque se ele dissesse que era ele que estava dando aquelas normas, ninguém ia seguir. Como a gente hoje ainda faz assim. Então, aí o Espiritismo vem exatamente seguindo a orientação de Jesus, nos dando essa amplitude de reflexão, nos mostrando, nos abrindo um novo horizonte para a gente, né? Mas nós vamos falar ainda em outra coisa, que é o esquecimento do passado. A doutrina espírita, ela esclarece o homem, a todos nós, a humanidade, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos, as causas das nossas dores, das nossas aflições, mas também ela nos dá o quê? O consolo, a esperança, que a gente sabe que não vai sofrer eternamente, que o nosso futuro espiritual depende do que fizermos aqui agora, como vimos aí na mensagem, sobre a liberdade, né? E até nas leis morais, tem aquela que é a lei de liberdade, nós somos livres para fazermos o que quisermos, mas responsáveis por essas ações e responderemos por elas. É muito assim interessante. Então, cada espírito, ele está na doutrina que é necessário ao seu progresso espiritual.
né? Então, muitos continuarão ainda na doutrina católica, outro no budismo, outro na protestante, né? E já tem gente que nasce até no lar espírita, né? Nós somos oriundos de outras doutrinas, a maioria, né? São poucos ainda aqueles que já reencarnam num grupo onde a família já é espírita. É isso? Muito bem. Somos as primeiras lavras desse fruto, digamos assim, não é? É verdade. A doutrina é tão nova, não é tão recente. Então, tudo isso é maravilhoso. E essa ideia que a doutrina traz de igualdade, né? Nós não somos diferentes por sermos de religião A ou B. Somos todos iguais, estamos todos buscando, e às vezes de forma até equivocada, quando deveríamos buscar o amor. Aí a gente está buscando às vezes a afirmação pela nossa ignorância, né? Aí a gente busca a afirmação, mas aos poucos a gente vai compreendendo. Já tem gente vivendo essa realidade do amor, né? Compreendendo essa mensagem de Jesus, do amai-vos uns aos outros, que é a principal forma da gente se tornar feliz e de a gente ascender a outros níveis de espiritualização, não é? E nos colocarmos no lugar do outro, que é o que menos fazemos no dia a dia. É só olhar no trânsito, numa fila, como é que cada um se comporta. Aí a gente vê se o outro se colocou ou não no lugar do outro. É interessante tudo isso, né? E a doutrina, você falou no amor. Então, veja só, a reencarnação, e isso vai sendo trabalhado porque a nossa meta é o aperfeiçoamento. E nessas idas e vindas, o que é que o irmão Lázaro diz no Evangelho segundo o Espiritismo? Que o amor, ele é assim um germe, uma semente. Então esse amor ele vai sendo trabalhado, lapidado, polido, até que ele se transforme em sentimento. E esse sentimento, passando por todo esse processo de burilamento, de lapidação e de trabalho, é quando eclode o amor, que aí vai beneficiar a tudo e a todos, inclusive nas próprias relações sociais, em todos os setores. Estamos a caminho. Nós somos amor, né? Somos luz, como Jesus afirmou. Somos um santuário divino. Por isso que ele diz que o reino de Deus está dentro de cada um. Olha a nossa responsabilidade. O reino de Deus está dentro de vós. Então, precisamos que essa luz ela se expanda e ela beneficie aqueles que estão na escuridão. Olha, nós temos aqui diversos ouvintes nossos enviando abraços, e inclusive a Olga Miranda mandando um abraço para você, a Meirinha. Eu tenho um amigo Nós aqui retribuímos meu, com muito carinho a todos. um amigo meu que ele é uma história interessante. A gente se conheceu eventualmente num restaurante, num self-service. Eu não tinha onde sentar e na mesa dele tinha uma vaguinha. Aí eu pedi licença e sentei. Começamos a conversar e fizemos uma amizade. É o meu amigo Givanildo. E ele era evangélico, não é? E a gente entrou, não sei como, por esses meandros da religiosidade, e nos tornamos amigos virtuais. Ele está está aqui nos escutando e mandando um abraço. Nosso carinho, Givanildo, para você, saúde e paz. A Neuzinha já transmiti, sim. A Olga, a Meirinha, nossa querida Meirinha também. Nós agradecemos o carinho e que Jesus nos abençoe a todos, né? Para que a gente possa continuar assim no sublime investimento da nossa angelitude, né? Todos nós seremos anjos, como diz a música do grupo Acorde. E é muito bonito. Já estamos nos tornando, né? Aos pouquinhos. Sim.
Sim. Aos pouquinhos, que isso é um processo lento mesmo, não é? A gente não dorme. E a natureza não dá saltos. Não dorme demônio e acorda anjo no outro dia. É a mesma coisa, você desencarnar, só porque você desencarnou, chega no mundo espiritual, você já está santificado. Não existe isso, somos os mesmos. Quem é que está no mundo dos espíritos? Quem vai daqui para lá? Então nós não vamos assim mudar de repente a nossa personalidade, tudo que nos comprometemos como filho pródigo. Então a gente precisa ter essa consciência que a natureza não dá saltos, a nossa evolução, Jesus disse, meu pai até hoje trabalha, e nós também precisamos continuar trabalhando. Exato. É verdade. Tem uma amiga nossa querendo saber como acessar a rádio. Você pode orientar ela? Certo, está bem. Muito bem. Certo, está bem. Muito bem. Uma amiga nossa que está querendo acessar aqui a rádio e não está sabendo como fazer no Zap. Aí você veja, né, quantos benefícios. A mídia também tem seu objetivo, né, de levar a mensagem de Jesus, o consolo e a esperança. É um compromisso de tudo e de todos. Né? A Joeli, nosso abraço para você, Joeli. Joeli, eu já mando o link para você baixar o aplicativo no seu celular, tá bom? Minutinho. Então é isso aí. A gente já tem aqui diversas perguntas de ouvintes nossos. Mas a gente nem terminou o assunto. Não, mas não é. A gente vai respondendo e vai conversando. Não dá tempo. Eu lhe adverti. Eu digo, olha, o tempo é muito pouco. Você achando que era muito? Foi, achei muito. Mas o tempo não espera não, viu? Então tá certo. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, que possamos ser um instrumento que pode ajudar, e vocês também aqui. Nós de mãos dadas, não é? Sim. Uns ajudando Ninguém os vive outros. só. O próprio Cristo deu exemplo disso, né? Quando convocou 12 companheiros. Exato. E a gente lembra os nossos ouvintes que você pode participar do programa mandando pelo Zap ou através mesmo do site da rádio, do Facebook, não é? Então tem várias formas de você se comunicar com a gente. Mande a sua participação, seu questionamento, seu esclarecimento, sua Podem concordância com as ou suas divergência. sugestões. Né? Exato. Denise de lá, Cavalcante, lá do William Crooks, não é? Nosso carinho para você, Denise, nossa grande trabalhadora, não é? Essas mulheres são danadas, viu? As mulheres estão fazendo um trabalho lá na nossa instituição muito bom. E veja que Jesus foi quem mais dignificou a mulher. Foi ele. Mas não fique muito vaidosa não, porque depois vocês vão votar como homens. Sim, mas aí é que está a beleza da reencarnação, porque você, numa situação, você reencarna no sexo masculino, outra no sexo feminino, em outro país, em outra cidade, porque em outro contexto no sexo social, feminino familiar, desenvolve essa sensibilidade maternal, enquanto o homem é aquela força, e é necessário que o espírito passe por todas as experiências para que tenha esse conhecimento, sabe? Se enriqueça em todos esses sentidos. Assim é muito engraçado reencarnar só de um jeito. Seja completa, sim, né? Sim, é isso mesmo. E mas aí, graças a Deus a gente não sabe nem o que foi que fez, nem de onde veio. Pois a gente tem que tratar de onde ainda vem, sabe, né? Nem o que fez, nem o que aconteceu. Não é do passado. Vamos ver se a gente tem aqui alguma pergunta, alguma questão que baixe, que motive essa discussão. Eu queria lembrar aos nossos ouvintes, em particular aqui de Maceió e do estado de Alagoas, que no dia 4 de agosto vai haver
a apresentação de O Filme dos Espíritos. Um sábado à tarde, Cine Debate, não é? E vai ser no sábado às 16 horas. Então você só precisa levar mesmo o seu saquinho de pipoca. Então vai haver discussão, vai haver debate. Cine Debate. Já temos, inclusive você é uma das debatedoras, né? Nos colocar essa responsabilidade. Vai ser muito legal. Muito é um filme bom. muito então, bonito e muito compareça. interessante. E é um filme espírita, vale a pena. Eu não vi. É nacional esse filme? Eu não vi. Tem muitos ainda. atores conhecidos, né? Vale a pena o filme. Ótimo. Então você está convidado, viu, ouvinte? Se quiser vir de outro estado, pode vir também, não há nenhum problema. Bom, então vamos respondendo aqui algumas questões dos nossos queridos ouvintes e vamos intercalando com o porquê do esquecimento das vidas passadas, não é? Sim. Temos um ouvinte por nome de Adelmo, ele é de Maceió. Boa tarde, Adelmo. Ele diz assim: o gnosticismo afirma que a ressurreição deveria ser entendida de modo simbólico. Pregavam a reencarnação antes de Jesus. Há alguma evidência de que os apóstolos maiores admitiam a reencarnação? Sim, só que eles entendiam, né, os judeus, eles entendiam a ressurreição que nós, os espíritas, e a doutrina espírita nos esclarece como reencarnação. Tanto é que eles faziam muitas perguntas a Jesus, né? Por que ele nasceu cego? Foi ele ou foi os pais dele quem pecou? Então, eles tinham, e a gente encontra muito no Antigo Testamento, naquela conversa de Jesus com Nicodemos, quando Jesus foi conversar, porque os escribas, eles eram os doutores da lei, eles conheciam, eles interpretavam, eles copiavam a lei, então eles tinham conhecimento. Só que ainda faltava, assim, eles sabiam dessa ressurreição, mas ficava faltando algo que só agora com o Consolador prometido ficou esclarecido como se dá. Mas eles tinham conhecimento, tanto é que perguntaram, no caso de Elias, né? É verdade que Elias tinha que vir? Jesus disse, é verdade, e Elias já veio, só que vocês não conheceram, vocês não deram valor, ainda maltrataram, como vai fazer também com o Filho do Homem? E quem era o Elias? O Elias? Sim, não, quem foi o Elias João na Batista, Isso. Elias, aliás, falar em Elias, é interessante que lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, o versículo 1, então o profeta Malaquias, ele diz, já afirmando o retorno de João Batista, quando ele diz... De Elias. Sim, Elias ia voltar e reencarnar como João Batista. Então, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Né? De repente virá no seu templo do Senhor. Isso aqui ele estava se referindo exatamente ao retorno de Elias, que ia reencarnar e seria naquele momento João Batista. Né? E se você for olhar, os hábitos, os costumes, as vestimentas, tudo de Elias, João Batista também igualzinho, do mesmo jeito. Né? E aí é quando a gente vê tudo isso, eles tinham sim esses conhecimentos, né? Só que com o nome de ressurreição, que é a reencarnação, sim, sem sombra de dúvida. Olha, o pessoal, Adelmo, ficou esclarecido, agradecemos pela sua participação, viu? Ele faz uma pergunta mais direcionada aqui, com relação aos apóstolos maiores. Tem os profetas maiores e os profetas menores. Não, ele diz os apóstolos. Eu acho que ele diz aqueles que estiveram aos discípulos de Jesus, não é? Talvez seja mas isso. Assim, no Novo Testamento Pedro, não tem assim profetas maiores. Tem assim os discípulos
que depois, após a ida do Cristo, eles foram apóstolos, então todos são apóstolos, né? Aí nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois vem o Saulo, que também é considerado apóstolo, e realmente ele o é. Tem muitas passagens no Evangelho mostrando que Jesus disse que ele era um vaso escolhido, e realmente era, né? E continua ainda, e tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem dele, Paulo, o apóstolo. Na mensagem, parece que é sobre o perdão, tá? Então, agora tem os profetas maiores e os profetas menores no Antigo Testamento, mas no Novo é tudo apóstolo, é tudo discípulo. Essa denominação é mais utilizada para os profetas, né? Sim, Adelmo, agradecemos a sua participação, esperamos que tenha ficado claro o seu questionamento. Tem uma outra pergunta aqui, uma outra questão de Leandro, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Leandro, nosso agradecimento pela sua audiência e a sua participação também. Nós temos um carinho muito grande pelo Rio, o Rio que tem um simbolismo muito grande para o nosso país, não é? Que infelizmente tem passado ultimamente por momentos difíceis, mas com certeza isso tudo será superado. E o Leandro diz o seguinte: sou católico e simpatizante do Espiritismo. Gostaria de uma explicação. Na oração do credo, o trecho "creio na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna", é uma aceitação velada pela Igreja Católica da reencarnação? Olha, a doutrina católica, ela não aceita a reencarnação, né? Mas essa ressurreição, veja só, ressurreição da carne. Pense bem, se a pessoa está desencarnada, já foi lá enterrada e tudo, não tem como ressurgir num corpo material, num corpo carnal. É até contrário às próprias leis, né? Então não tem como. Essa ressurreição que eles utilizam, ressurreição, é a reencarnação, sim. E essa remissão dos pecados, o que é pecado? Pecado é andar contra as leis divinas, é violar, é derrapar, é cair, é escorregar, é fazer como o filho pródigo. Então, essa remissão dos pecados, como é que o erro, o escorrego, essas violações que fazemos, que transgredimos as leis divinas, como é que a gente corrige? Através da reencarnação, porque vamos corrigindo, vamos melhorando, vamos nos conscientizando, e o espírito vai ascendendo à medida que ele vai expurgando, vai se liberando dessas mazelas morais que ainda temem permanecer conosco, porque orgulho, egoísmo, vaidade e ambição não é numa única existência que nós vamos conseguir nos libertar de uma vez. Então, é por isso que a misericórdia divina é grande, porque em suaves prestações. E aí fica mais suave cada existência. Quando a gente vem assim, é uma folha em branco, é uma nova oportunidade. Então, não importa o que foi que a gente fez, reencarnamos, então o espírito, sem saber o que fez e o que foi, fica mais fácil fazer todo esse processo, porque ele não vai ficar pensando que fez isso e fez aquilo na outra existência. Ali é uma nova oportunidade, né, para que ele possa prosseguir, fazer suas conquistas morais sem ressentimento, sem traumas, sem inquietações. A Neuza Ramos está lembrando que a Igreja Católica já aceitou a reencarnação, não é? Que isso foi tirado da doutrina a partir de um certo concílio que no momento eu não sei mencionar aqui, não me falha a memória, não é? Mas já houve essa compreensão. Mas aceitar plenamente... Mas fazia parte mesmo, fazia parte. Isso foi extinguido isso depois, nesse concílio, por questões assim de que não vamos discutir agora. Esse não é o objetivo, né? Aqui é esclarecer a luz da doutrina espírita. É o nosso propósito, não é?
E eu acho também, né, em relação ainda à Igreja Católica, a gente ouvindo esse Papa atual falar, ele já tem uma outra abertura. Já, né? É um espírito que já veio para, lá na doutrina dele, eles têm esse referencial e ajudar. Agora ele deve sentir uma oposição a essas ideias muito grandes. E eu cá para nós, eu acho o seguinte, não sou católico, sou espírita, então isso é uma questão dos católicos. Mas a gente refletindo, eu acho o seguinte, que no catolicismo tem muita gente estudiosa, inteligente, tem missionários. Sim. Deve ter muita gente lá que compreende. E estudam a doutrina espírita. E que compreendem a reencarnação, entende essa evolução, esse processo. Agora, como a Igreja Católica oficialmente rejeita, aí essa transição não é simples de ser feita. Ela não vai ser assim bruscamente, isso vai ser uma coisa muito lenta para as gerações novas, o pessoal que vai surgindo com outra percepção de mundo, outras ideias, as influências externas, tudo isso vai contribuindo para aos pouquinhos isso sendo compreendido, entre aspas, porque já se compreende, e aceitando. Não é fácil. Quantos milhões de católicos existem e que seguem aquelas orientações? É um pouquinho diferente do espiritismo, porque no espiritismo a gente tem essa ampla liberdade de pensar, de concordar, de discordar, de refletir, de analisar, de buscar em outras fontes. É diferente da postura dos católicos, não é? Os católicos seguem a orientação do que da doutrina é dito lá católica, no Vaticano, né? E sem, assim... Que eles têm os dogmas deles, né? Faz parte E sem muita, digamos assim, sem muita, pelo menos para a grande maioria, sem muita liberdade de questionamento, né? Porque isso assim é porque Deus quer. Olha, isso me fez lembrar 3 coisas. A primeira, lembra que quando queimaram os livros todinho lá em Barcelona? Lembro. E aí o Espírito disse para Allan Kardec que ali, aquele momento foi muito importante, que queriam botar na justiça, não sei o quê, mas o Espírito disse a ele que aqueles, né, que combateram e que queimaram os livros, estudaram, pesquisaram a doutrina espírita todinha, o Pentateuco espírita, mas não com o objetivo de querer ser espírita, mas sim de combater. E aí no Livro dos Espíritos, aí diz que o espiritismo é a religião do futuro. Mas em que sentido? A gente tem que entender isso. Não é que vai ser o espiritismo que vai ser a religião, não. Espírita, então não todos concordarão que tudo que os espíritos vêm dizendo esse tempo todo tem coerência. É por aí. Tem uma frasezinha que traduz bem isso, o espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Né? Obrigada por ajudar nesse sentido. Essas ideias que são a verdade... Vai chegar a um consenso. Vão sendo que a verdade, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, ela virá à tona. Né? Sim. Ela se sobreporá a tudo, às nossas compreensões ainda provisórias. Eu até quero corrigir, eu disse a religião do futuro, mas é o futuro da religião, você lembrou bem. É isso mesmo que tem lá no e a gente no Livro dos Espíritos. Aos pouquinhos isso vai se transformando. Olha, a natureza não dá salto. Como é que pode? Então, vai devagarinho, cada um vai assimilando. Aquele que combatia, hoje já está assim, com outra visão, já até escuta. Isso é progresso. Olha que tem muita coisa ainda aqui, nós não vamos dar conta. Mas a gente nem chegou no Leandro, esquecimento muito obrigado, do passado. mas a gente vai chegar aqui.
Vamos chegar. Obrigado, Leandro, nosso carinho para você. Nós agradecemos a todos irmãos cariocas. Pela colaboração, né? Nossos irmãos, todos cariocas, né? Temos também da Bolívia a participação da Fernanda. Nosso carinho para você também, Fernanda, nossos irmãos nosso abraço bolivianos. Fraterno. Isso. E ela diz aqui, olha, ela pergunta, ao chegar no mundo espiritual, no caso de Elias e João Batista, quem era na chegada do mundo espiritual? Deixa eu ver se eu consigo entender. Ela quer saber se seriam duas personalidades, então. Eu digo, ao chegar no mundo espiritual, no caso de Elias e João Batista, ponto. Quem era na chegada ao mundo espiritual? O espírito. Não é assim. Por exemplo, hoje você está reencarnado, você é Leones, mas você teve outras existências. Eu também. Mas nós no mundo dos espíritos, é como dizem os espíritos, o espírito não tem sexo. Também não existe isso. Nós somos espíritos. Todos somos espíritos. Nós temos uma essência inteligente, que pensa, que reflete. Somos seres inteligentes da criação. Própria. Sim. O homem aqui, ele o é provisoriamente. Tem que ter então, um nome. A Eleane só existe ela. Não Nessa vai existir outra. Eu sou Eleane. Estou Eleane. Então mas eu tive outros nomes. Exato, com outro passei em outros físico, sexos. Mas a sua personalidade, a individualidade será sempre a mesma. Essa, evoluindo naturalmente, sim, evoluindo sempre. Se transformando. Sim. Então, quando as pessoas dizem que a gente só tem uma vida, está falando uma verdade, porque nós só temos uma vida. Existência, a vida no sentido do homem, né? Porque quando eu reencarnar, eu não vou ser mais o Leones. Vai ter outro nome. Eu venho com outro corpo, né? Com outro nome, com outras experiências. E quanto mais aperfeiçoado, também o seu envoltório será outro, o seu corpo material é um outro tipo de matéria. Então, e nos mundos evoluídos é matéria quintessenciada. Então a essência é a mesma. A personalidade é a mesma, o espírito, a individualidade. Isso. Agora, que vai ser João Batista e Elias, não, porque é o mesmo espírito. Isso. Não vai ser o espírito Elias. Você fala no mundo espiritual. Sim, aquela identidade, que não precisa, inclusive, de nome. Pois no mundo espiritual, viu, Fernanda, nós não somos identificados pelo nome, nós somos identificados pela energia que a gente emite, né? Agora, tanto que as pessoas, quando recebem aqui no mundo espiritual, no mundo material, que tem algum encontro durante o sono, etc., o que acontece? Você não vê a pessoa, você não sabe o nome, mas é a energia. Eu me lembro uma vez, eu não tenho essa mediunidade ostensiva, eu não lembro se eu já comentei aqui uma vez, mas uma vez eu estava meio dormindo e meio acordado. E veio alguém e me deu um abraço, mas um abraço uma coisa tão boa, eu digo que esse abraço seja eterno. Eu não sei o nome, não vi ninguém, a fisionomia, mas a energia que eu senti do abraço, do acolhimento, daquilo tão saudoso, entendeu? Então o nome não é importante nessa outra dimensão. Nós precisamos aqui para nossas referências. Agora eu gostaria só de esclarecer também um fato. Por exemplo, a pessoa desencarnou. Então, quando se apresenta, vem visitar alguém que é conhecido, é um familiar, então ele se apresenta com aquela forma que é para a gente reconhecer e saber que é ele. Isso. E que muitos no mundo espiritual, a evolução dele é tão grande, tem crianças que desencarnam assim, tem já idade, e no mundo espiritual ela já toma assim aquela idade maior.
Agora, quando ela vai se apresentar para os pais, ela já desencarnada, né? Então, ela vai se apresentar daquele jeito para poder os pais saberem que quem está ali é aquele seu ente querido que desencarnou. Isso. Não sei se é a nossa irmã. Vamos passar adiante. Eu acho que ficou claro, não foi, Fernanda? Que o tempo é muito curto, né? Passa tão rápido. Aqui Fernandinha, corre. Muito obrigado, viu, pela sua participação e continue sempre com a gente. Nosso carinho para todos vocês. Temos um outro questionamento, é de Sandra. Sandra é aqui de Penedo, né? Eu acho que sim, o nosso Penedo, porque parece que é no Rio que tem outro Penedo, né, também. Isso é. Mas esse é de Alagoas. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos os penedenses. Pronto, aí uma ocasião, agora o tempo está curto, viu? Está pouquíssimo. Uma ocasião da gente conversar um pouco sobre o problema do esquecimento. É muita coisa. Olha aqui, a bênção do esquecimento ao reencarnar. Graças a Deus. Assim como traçar seu perfil reencarnatório, é atribuído a todos ou mérito de alguns? Não, o esquecimento do passado, todo espírito, ele passa pelo esquecimento, como Kardec perguntou aos espíritos na questão. E ela faz referência também ao perfil reencarnatório, é como se fosse uma programação reencarnatória, não sei bem. Olha, no livro Missionários da Luz, aí, no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, no capítulo 13, que trata da reencarnação, é muito interessante, quem não leu, ler como é que se processa o restringimento do perispírito, né? É até o caso de Sergimundo, que é muito bonito. Então, tem aquelas reuniões dos futuros pais, da harmonização, do perdão, da conciliação, sabe? É todo um planejamento para que depois vá para o setor onde tem os geneticistas que vão trabalhar, elaborar o restringimento do espírito, sabe? Então, eu não vou dizer tudo que eu quero que todo mundo possa ler, quem não leu, porque é muito bonito. E a espiritualidade, ela respeita muito, assim, a intimidade do casal. Então, depois é que vai a avó materna, é quem vai e leva já o Sergismundo, já restringido, e coloca no útero da mãe. Naquela corrente, é muito bonito, mas é muito bonito, e ainda fica assim, uns 15 dias, parece que é uns 2 ou 3 meses, a espiritualidade lá, assessorando para que não venham provocar o aborto. Então é muito bonito, aí esse processo da reencarnação. Mas já o do esquecimento, Kardec perguntou aos espíritos, por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem nem pode nem deve saber de tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Porque com o esquecimento do passado, nós ficamos livres. Sem sabermos o que fizemos e o que formos. Então, isso aí vai trazer benefícios, sim. E quais são as vantagens, os benefícios do esquecimento do passado? Primeiramente, a lembrança traria graves inconvenientes. A humilhação e exaltação. Porque você sabendo que fez coisas horríveis em outras existências, você só ia ficar o tempo todo repetindo que fez isso, fez aquilo, você ia progredir? Não ia. E exaltar o orgulho. Aí muita gente quer fazer regressão para isso, para saber se foi príncipe, rainha, princesa e por aí vai. E não é esse o objetivo. O outro acarretaria perturbação nas relações sociais, porque a gente sabe que vizinho, que colega, grupo de estudo, faculdade, no trabalho, nada é por acaso. Estamos envolvidos e comprometidos uns com os outros. Se você soubesse quem foi na família, então você sabendo quem foi aquele seu vizinho, o que ele fez com você na outra existência, o que era que ia ter? Ia continuar a inimizade. Então, causaria, sim, a perturbação das relações sociais. E o espírito sempre ele renasce, ele reencarna no grupo necessário ao seu progresso espiritual. Então, geralmente volta para as mesmas relações sociais, o mesmo grupo social, até, olha, Jesus disse que a gente só vai sair
da prisão, né, do corpo material, quando ascendermos, quando pagarmos o outro ceitil, quando não estivermos mais endividados com a justiça divina. E também, para melhorarmos, Deus nos deu o que mais precisamos. Eu até já falei aqui no começo. A consciência e as tendências instintivas. A consciência é esse fiscal seguro, e essas tendências a gente já tem uma pálida ideia, como diz o Espírito Emmanuel, o que fizemos. Nós temos ainda muito pavio curtos, curtíssimos, aliás, né? E que precisa alongar à luz do Evangelho. E cada nova existência é um novo ponto de partida, né? E trazemos conosco tudo o que adquirimos, nada se perde, fica no nosso HD, né, espiritual, né? Mas, agora, quando a gente volta para o mundo dos espíritos, aí a gente lembra de tudo. Esse esquecimento é temporário, porque estamos aqui. Mas aí, no mundo espiritual, lembramos totalmente de tudo. E aí, uma coisa só para lembrar, no caso das expiações e das provas, que toda expiação, ela é uma prova. Mas nem toda prova, ela é expiação, como encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nós sabemos, né, que tem as provas e tem as expiações. A prova, o Espírito até solicita. Tem um caso até que eu li no livro de André Luiz, que a pessoa na outra existência se perdeu por causa do corpo muito belo. Aí, como esse já tinha acesso, chegou lá para os benfeitores espirituais e disse, não, eu não quero esse corpo belo. Aí ele pediu para trazer uma deformidade, que era exatamente para ele ficar, ter essas condições de ascender, de crescer espiritualmente. Já a expiação são comprometimentos nossos grandiosos que a gente precisa se reabilitar com a justiça divina, sim. Então, é por isso que é providencial, sim, o esquecimento do passado. O outro aspecto importante é o seguinte, é que a gente tem uma vida mesmo muito atribulada, não é? Sim. Os conflitos nas relações, os nossos problemas íntimos, faz parte do aprendizado sociais, né? Agora, imagine a gente somar isso aos nossos problemas, às nossas dificuldades do passado. Então, seria uma carga muito pesada para nós aqui, não é? Então, a bondade divina... A gente vê a misericórdia divina, né? Permite que a gente sim, foque mais nas nossas questões mais primordiais, mais do momento, né? Que nós assumimos um compromisso em resolvê-las agora. Então, a gente está mais focado nisso. A gente não pode ver a amplitude do problema, que é muito grande, não é? E um outro aspecto também é que em relação a isso, eu não sei se é exatamente isso que a Sandra quis porque ela fez duas perguntas aí. É com relação a essa programação reencarnatória. Sim, que ela tudo fala planejado. Aqui, perfil reencarnatório. Aí ela disse se é um mérito você poder fazer isso ou se todos os espíritos têm todo um planejamento para a sua reencarnação. Agora, cada espírito, porque são vários mundos, né? Então, cada canto é diferente. Agora, aqui no planeta Terra... O questionamento dela é o seguinte... Que perfil é esse que ela quer saber? Se todos os espíritos têm esse direito de programar a sua reencarnação... Ele programar, não. Tem os construtores, né, os instrutores celestes, os construtores responsáveis pela reencarnação. Sim, no mundo espiritual. Aí eu gostaria até de responder a ela da seguinte forma... Isso daí está muito relacionado com o grau de evolução do espírito, da sua compreensão da vida, do seu senso de responsabilidade, de saber discernir o que vai ser bom ou não para ele. Então, aqueles espíritos mais empedernidos, esses muitas vezes vêm compulsoriamente, com uma programação estabelecida pelos seus benfeitores espirituais. Eles não têm muita escolha, nem por merecimento e nem por compreensão. Mas aqueles espíritos já mais maduros, que já compreendem o que vai ser bom ou não para ele, aí esse sim. Ele toma conhecimento, méritos, né? Ele toma conhecimento, ele até participa. Eles participam. Né?
Eles não decidem, eles participam, eles aceitam a sugestão, eles podem até pedir, quando eles têm o merecimento já, olha, eu gostaria que fosse assim, eu tivesse esse tal defeito, que é para eu poder alcançar o objetivo. E eu acho até, viu, Eliane, que eles têm uma participação mais ativa. Sim, esses mais esclarecidos. Essa é a lei, não é? Essa é um propósito, no sentido mais amplo, é que a gente amadureça e cresça. Então, nesse planejamento espiritual maior, o propósito é de que a gente comece a caminhar com os nossos próprios pés, né? Então, na medida em que a gente vai evoluindo, nós vamos tendo mais compreensão da vida e vamos sendo mais senhores das nossas ações. Até que não precisem reencarnar, a não ser encarnar como missão. Sim, Então, essa maturidade é importante para o espírito, né? Esse crescimento até atingir os páramos da pureza, nos tornarmos espíritos crísticos, como Jesus, que aí já atingiu um nível de assumir responsabilidades imensas ante o universo. Não é? Então, por enquanto, a gente está um pouquinho distante. São esses espíritos que dizem assim como Jesus: tudo que eu aprendi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Olha, você ultrapassou do horário. Estou brincando. Sandra, muito obrigado, viu, Ficamos Sandra? Em falta com pela sua. Vamos responder, viu, Márcio? Podemos ainda. Tem uma pergunta aqui, a gente vai atender. Mas já está na hora, 7h35. Mas dá para a gente responder bem curtinho, mas dá. É de Renato, de Arapiraca. Boa tarde, Renato. Boa tarde aos arapiraquenses. E ele diz o seguinte: no exercício do livre-arbítrio, o espírito encarnado vai construindo seu equilíbrio ou seu desequilíbrio, de acordo com a maneira pela qual enfrenta as situações e a vida. Vai, por assim dizer, determinando-se segundo a natureza de seus pensamentos e atos. Sim. E a fé altera com a reencarnação? Ele já é reencarnado, né? Essa pergunta, ele já é reencarnado, né? A fé? Porque assim, com o conhecimento... Eu acho que encarnado ou desencarnado... Olha, com o conhecimento da lei de causa e efeito, da vida futura, por que estamos aqui, quem somos, de onde viemos e para onde iremos, a fé vai nos ajudar. Agora, nós nos comprometemos com o uso da liberdade. Então, você, quem sabe, se vai seguir o caminho do bem ou o caminho torto. É igual o filho pródigo. Ele saiu de casa, estragou tudo, esbanjou tudo, como nós também fazemos, com os bens divinos, quando aqui chegamos. Mas aí ele se arrependeu. A consciência e a fé, ele se arrependeu e disse: não, na casa de meu pai os servos são muito bem tratados, assim somos nós. Por isso que Jesus disse: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos. Porque 99 justos não precisa de reparação, de corrigenda, de nada. Mas aquele que olha e sabe que errou, pegou o caminho errado, ele vai se corrigir, ele vai reparar, ele vai aceitar. E claro que a fé vai ajudá-lo nesse sentido. Ainda com relação à fé, ele pergunta, vou dizer o meu ponto de vista aqui, não é? A fé, ela é algo que a gente desenvolve, assim como desenvolve outras. Tem que ter a certeza, né, dessa realização. E essa fé, ela vai se crescendo, vai se tornando mais forte na medida em que a gente se instrui. É importantíssima a instrução para que a gente fundamente a nossa fé. A gente tenha uma fé raciocinada, como nos propõe Kardec, não é? Que a gente tenha a fé fundamentada na razão, na lógica, na ciência, não é numa crença simplesmente por crer, porque só isso daí
muitas vezes leva na hora da dificuldade você não sabe. Porque a palavra fé é a fé, certeza que você tem de que vai alcançar algo. Você tem que ter essa confiança, essa certeza e essa esperança. A gente sabe que existe a fé. Independente de religião. A gente sabe que existe a fé humana e essa fé divina. Eu acho que essa fé divina você desenvolve com o saber. É que a palavra fé foi tão desgastada, não é que a gente... Mas a fé, ela nos falta não é que ela se desenvolve, a fé, todo mundo já traz no íntimo de si essa intuição. A fé você desenvolve, eu discordo de você. Você, quando você estuda, se aprofunda, vivencia, você vai desenvolvendo essa crença, vai desenvolvendo esse saber. É como dizem os espíritos, eu não creio, eu sei. Não é uma questão de crença, não é, eu sei, eu vivencio mas isso. Eu não falei em crença, eu falei nessa convicção, nessa certeza que você tem no seu íntimo, que você alcança. Então, a pessoa diz isso, assim, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir isso. Essa certeza, essa confiança. Mas isso daí só é sólido, só é forte quando você fundamenta, alicerça. Então você desenvolve isso, não é? Na medida em que naturalmente você se dedica mais, que você procura, que você desenvolve as suas virtudes, você vai sendo ajudado, né? A espiritualidade vai lhe ajudando, vai lhe proporcionando os meios de você ficar mais forte nesse sentido. Mas isso é de fundamental importância. Sem aí isso, no Evangelho tem fé, esperança e caridade. Né? Fé, esperança e caridade. São as três irmãs que andam juntas. E tem aquela passagem de Paulo, né, na epístola, segunda epístola aos Coríntios, que ele faz referência à fé, à esperança e ao amor, né? E entre as três... Pode doar a vida, falar, pregar, fazer, mas se não tiver... As três mais importante é o amor, né? É o amor. Bom, foi maravilhoso. Você vai ter que voltar aqui. Faltou o esquecimento. Mas a gente vai deixar o esquecimento, vamos deixar para esquecer no próximo programa. O esquecimento ficou... Mas nós agradecemos a oportunidade, né? E que Jesus, o amado Mestre, ele nos abençoe e fortaleça nossos propósitos de sermos melhores a cada dia, de nos aprofundarmos nos seus ensinamentos, como ele afirmou, que conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é com essa consciência, com essa fé, né, com essa certeza que vamos investindo, porque sabemos que alcançaremos o nosso objetivo, e é de sermos espíritos bem-aventurados, espíritos puros. Olha, o Márcio me pediu para eu avisar umas 3 vezes e eu terminei não avisando no momento adequado. E o nosso companheiro lá do NEP, do Centro Espírita William Crookes, estava aqui na audiência também, mandando um abraço para você, viu? Nós agradecemos o carinho. Olha, muito obrigado, Eliane, pela sua participação. Foi muito, muito rica à tarde, à noite, né? E esperamos que você não demore muito para retornar. Nós agradecemos a sob oportunidade. pena da gente ir lá lhe buscar, viu? Márcio, muito obrigado. Agradecemos a Deus por tanta maravilha, né, em benefício de toda a humanidade, e que as luzes, a gente se permita abrir o coração para que as luzes entre através dele, né, e faça um habitáculo em nós. Muita paz, um abraço para a Claudinha. Muita paz para todos, né, e agradecemos a calorosa assistência de todos. Uma boa noite, então.